Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Igreja Sem Paredes, trazendo para vocês mais um importante assunto. Hoje nós vamos falar sobre a grande nuvem de testemunhas. Mas antes eu quero pedir que, gostando desse assunto, deixe o seu like e nos ajude a fazer o canal crescer, compartilhando luz e informação em suas redes sociais. E aos que estão entrando aqui pela primeira vez, peço que veja os nossos vídeos, nos conheça e, gostando de nosso trabalho, se inscreva no nosso canal. Aperte o sininho de notificações para ser notificado com novos vídeos. É muito importante saber que vocês estão gostando dos nossos assuntos, deixando seus comentários, podendo sugerir algum outro assunto que vocês queiram que seja abordado aqui. A sua participação é importante para nós. Sua presença conosco nos dá a confirmação de que nosso trabalho está sendo impulsionado pelo Pai, o qual nos dá toda a inspiração para trazer as mensagens que colocamos sempre à sua disposição, com muito amor. Desde já, muita gratidão. Dando continuidade, vamos ao assunto de hoje. Hoje iremos falar sobre um tema polêmico que já teve diversos entendimentos teológicos tentando explicá-lo. Como é sabido, Paulo foi o único apóstolo de Jesus que não andou com ele, mas o único também que teve um encontro através de seu desdobramento com o Mestre. Isso por si só já nos remete à ideia de que esse encontro foi muito mais revelador do que a experiência vivida com os outros apóstolos que andaram com Jesus. Mas você não concorda? Em uma carta de Paulo à igreja de Hebreus, Paulo mencionou a seguinte afirmação: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta. E agora, quem são essas testemunhas? Seriam elas encarnadas ou desencarnadas? Vejamos por parte. As primeiras são as encarnadas, nossos familiares, os que convivem no nosso lar, os companheiros de trabalho, os amigos, os vizinhos, que são protagonistas do nosso viver. Ou seja, as testemunhas que poderíamos chamar de ocasionais, que estão ao nosso lado, na rua, no lazer, nos transportes coletivos, etc. Sim, elas são testemunhas do nosso viver nesse plano. Não concordam? Mas e as outras? Quem seriam? Já pensou sobre isso? Bem, as outras, e ainda muito mais importantes, são os espíritos superiores iguais ou inferiores a nós, os quais, do plano espiritual, nos observam constantemente. Dentre esses espíritos, podemos considerar, sem nenhuma dúvida, que temos entre eles os espíritos de adversários do progresso, em geral, de nossas e também de outras vidas, os quais são contrários a quaisquer ideias e trabalhos que possam ser feitos em favor do bem e da melhoria dos homens. E quem seriam esses adversários? Particulares nossos, a quem fizemos mal em vidas passadas, ou também nesta? Aqueles os quais não nos perdoaram e que buscam vingança, tentando assim nos prejudicar. Ambos nos vigiam, nos espreitam e sempre que permitimos, tentam nos induzir ao mal. Note, é muito importante lembrar que isso acontece quando temos, por exemplo, sentimentos, emoções e pensamentos negativos, o que vai nos levar ao erro e ao fracasso. Eles se sentem felizes com nossas dúvidas, com nossos medos, com nossas fraquezas e procuram sempre nos influenciar para que possamos desistir do bem, da expansão das nossas consciências, do nosso equilíbrio cósmico e assim por diante. Temos também os espíritos do bem, tá? Que trabalham incentivando os homens para o bem. Muitos são amigos e parentes já desencarnados desta ou de outras vidas, que nos amam e desejam nosso aproveitamento nessa existência. Alguns deles nos acompanham desde antes do nosso renascimento e procuram ampliar nossos recursos íntimos, socorrendo-nos
sempre que permitimos em nossos desenganos e fracassos. Quando o homem se dispõe a melhorar-se, a viver conforme as leis do bem, esforçando-se no entendimento das lições de Jesus para vivenciá-las no dia a dia, percebe essas testemunhas, as amigas e as adversárias o vigiam e o observam frequentemente. As primeiras para auxiliá-lo, fazê-lo evitar os equívocos, as quedas, e estimulando o fortalecimento cada vez mais da sua vontade, da sua fé em Deus, nos homens e nele próprio. Assim, se estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, precisamos vigiar e orar sempre, assim como disse Jesus, para que possamos atrair os que nos queiram ajudar, porque todos se aproximam de nós através do que sentimos e pensamos, ainda que nós não transformemos os pensamentos nossos em ação. Por isso, se já tomamos a decisão de seguir os ensinos de Jesus, o caminho do bem, o caminho da libertação, da expansão de nossas consciências, precisamos preservar, mesmo após equívocos e quedas, perseverar na vontade firme de vivenciá-los cotidianamente. O Deus em nós nos demonstra que o conhecimento de si mesmo é condição sine qua non, ou seja, condição essencial do próprio desenvolvimento espiritual. E para esse conhecimento, não basta observar só as suas ações, tendo em vista que o meio em que vivemos, naturalmente, impõe a nós limites diversos a elas. Conhecer-se a si mesmo e observar-se internamente, observar o que se sente e o que se pensa, é essencial. Precisamos ter muito, mas muito cuidado com as fontes do sentimento, de onde brotam as boas e também as más ações. As frequências que emanam de nossos sentimentos criam um campo magnético poderosíssimo. E esse campo, ele ecoa em todo o universo, alterando o seu equilíbrio, o nosso equilíbrio cósmico. Perceba a responsabilidade que recai em nosso existir. Vigiemos então, constantemente, o que sentimos diante de alguém ou de uma situação qualquer, a fim de perceber a origem dos nossos pensamentos, pois conforme sentimos, assim também pensamos. Se as sensações forem agradáveis, entreguemo-nos a elas. Agradeçamos a Deus pelas vibrações sentidas, gozemos dessa felicidade que nos fortalece a vontade no bem. Mas, se desagradáveis, busquemos perceber o que estamos sentindo. Geralmente, nós percebemos um sentimento negativo de raiva, de antipatia quando isso acontece. Desânimo, tristeza, enfim. Daí então nós veremos que nós vamos abrir uma porta para que as testemunhas adversárias venham nos perturbar. Constatado isso, passemos então em nossa consciência crística e conversemos com ela, expondo nossas dificuldades internas. Peçamos o seu amparo para que nós e também para aquelas pessoas, as testemunhas que perturbam a gente, para que eles encontrem a luz e que fiquem harmoniosos, envolvendo o bem, com sensações agradáveis, substituindo as anteriores. Agradeçamos sempre a Deus por nos mostrar tudo isso, prometendo a nós mesmos mais esforço no caminhar para o bem, mais vigilância no sentir, no pensar e no agir. No primeiro momento, isso pode parecer assim uma coisa que não faz muito sentido, mas se você se entregar ao seu raciocínio espiritual, verá como tudo começará a fazer sentido. O importante mesmo é que você entenda que as vibrações dos pensamentos e atos que cometemos no nosso dia a dia são percebidos por esses espíritos da nuvem de testemunhas. Sejam eles espíritos do bem ou mesmo espíritos do mal. E essa interação provoca uma frequência que pode alinhar ou desalinhar a harmonia cósmica nossa em todo o universo.
Por isso, precisamos sempre estar atentos a todo momento, policiando-nos, para que esses pensamentos e ações sejam de acordo com a prática do bem e do amor. Você lembra quando Jesus Cristo, uma vez perguntado sobre adultério, disse assim: se um homem olhar para uma mulher e a cobiçar, já está cometido o pecado. É sobre isso que nós estávamos falando. O pensamento, principalmente quando impulsionado pela emoção, ele é capaz de produzir efeitos tanto no mundo espiritual como no mundo material. E hoje aprendemos nesta lição sobre tudo que se pode ou se deve considerar a respeito dessa nuvem de testemunhas que foi mencionada por Paulo. E também sobre o sentimento de vigilância nos irmãos a respeito de seus atos e pensamentos. Obrigado por nos assistir. Ajude o nosso canal a fazer chegar essa mensagem para quem precisa ouvir. Você assim estará nos ajudando a preservar esse trabalho. É importante você entender também que o trabalho que nós fazemos aqui, como hoje trouxemos esse vídeo, é um trabalho muito sério que nos leva a pesquisas, que nos leva a entendimentos espirituais e nos traz também a inspiração do nosso Deus para que chegue até você a mensagem que você precisa ouvir. Em última instância, eu quero agradecer a organização do canal Espiritualidade com Pedro Augusto, que nos trouxe esse microfone aqui para ajudar com o nosso trabalho. É muito importante quando a gente recebe uma ajuda de alguém, né, para qualificar ainda mais os vídeos que nós postamos para os nossos irmãos. Nem sempre temos a oportunidade de ter um material melhor, uma câmera, um microfone, enfim. Mas o Pai faz com que chegue até nós como chegou esse microfone aqui. Gratidão, muita gratidão.